Operação da Polícia Federal apura fraude em oferta de vacinas ao Ministério da Saúde. Anvisa recebe pedido de uso emergencial para a vacina da Janssen contra a Covid. Falta de licença de exportação atrasa envio de vacinas do sistema COVAX. AstraZeneca confirma a eficácia de vacina após a Agência dos Estados Unidos pedir revisão dos dados. E ainda, revezamento da tocha olímpica começa em Fukushima, no Japão. Você vai ver a partir de agora no Jornal Toda Hora, edição da tarde. Boa tarde. E a Polícia Federal faz operação para investigar uma oferta falsa de 200 milhões de doses da vacina contra a Covid ao Ministério da Saúde. A ação cumpre 7 mandados de busca e apreensão em Minas Gerais e Espírito Santo. Os mandados de busca e apreensão são contra um grupo suspeito de oferecer ao Ministério da Saúde, de forma fraudulenta, 200 milhões de doses de vacinas contra a Covid-19 em nome de um grande consórcio farmacêutico. A denúncia partiu da própria pasta da saúde. A investigação apontou ao menos 2 suspeitos que, por meio de 2 empresas, apresentaram credenciais falsas e afirmaram ter exclusividade para a comercialização do lote de vacinas. As ordens judiciais são cumpridas nas cidades de Paracatu, em Minas Gerais, e Vila Velha, no Espírito Santo, a mando da Justiça do Distrito Federal. De acordo com a PF, além do Ministério da Saúde, a oferta fraudulenta de vacinas também foi feita a outros gestores públicos. A operação, batizada de Taipan, apura crimes de associação criminosa, estelionato contra a entidade pública, além de falsificação de documentos e de produto destinado a fins medicinais. E o Brasil ultrapassou a marca de 300 mil mortes pela Covid. Cerca de 90 mil diagnósticos da doença também foram confirmados em 24 horas. O Ministério da Saúde informou que 2.009 pessoas morreram pela Covid em 24 horas. Com isso, pelo menos 300.685 vítimas foram registradas no país. As autoridades também registraram mais 89.992 diagnósticos de coronavírus. Já são mais de 12 milhões e 220 casos confirmados. A média móvel de mortes pela Covid em 7 dias no Brasil está em 2.273. Esse resultado indica uma pequena queda pela primeira vez depois de 27 dias de picos sucessivos. Já no mapa da variação da doença por estados, podemos verificar que a maioria ainda continua tendo aumento nos casos fatais pela Covid-19. O total nessa situação é de 21 unidades da Federação: Acre, Alagoas, Bahia, Ceará, Distrito Federal, Espírito Santo, Goiás, Mato Grosso do Sul, Minas Gerais, Paraíba, Paraná, Pernambuco, Piauí, Rio Grande do Norte, Rio Grande do Sul, Rio de Janeiro, Santa Catarina, São Paulo, Sergipe e Tocantins. Desta vez, 3 estados registraram estabilidade: Maranhão, Pará e Rondônia. Já em queda ainda aparecem só 2 estados, Amazonas e Roraima, e o Amapá não atualizou os dados. Mais de 18.171.000 brasileiros já foram vacinados contra a Covid-19, segundo o Ministério da Saúde e as secretarias estaduais de saúde. Mais de 13.687.000 pessoas foram imunizadas com a primeira dose. Isso equivale a 6,46% da população. Enquanto mais de 4.484.000 pessoas já receberam a segunda dose da vacina. E a Anvisa recebeu um pedido de uso emergencial para a vacina da Janssen contra a Covid. O contrato com o Ministério da Saúde prevê entrega de cerca de 17 milhões de doses do terceiro trimestre deste ano. A Agência Nacional de Vigilância Sanitária recebeu e já está fazendo a triagem do imunizante da Janssen, que é o único que requer somente uma dose por pessoa.
A Anvisa informou que, caso esteja faltando algum dado importante, a agência pode pedir informações diretamente ao laboratório. A meta da agência é fazer a análise do uso emergencial em até 7 dias úteis, descontando o eventual tempo que o processo possa ficar pendente de informações a serem apresentadas pelo laboratório. No Brasil, 2 vacinas já obtiveram o registro definitivo pela Anvisa para a aplicação na população, a da Pfizer e da AstraZeneca Oxford. A Coronavac, em produção pelo Instituto Butantan, recebeu apenas a autorização para uso emergencial. As vacinas da Pfizer e da Janssen já foram aprovadas também pela Organização Mundial de Saúde para uso emergencial. E nos destaques internacionais, depois de ser questionada sobre os resultados da eficácia de sua vacina, a gigante farmacêutica AstraZeneca atualizou nesta quarta-feira os dados sobre o imunizante que produz contra a Covid-19, indicando 76% de eficácia em casos sintomáticos da doença. A AstraZeneca atualizou os dados de sua vacina anti-Covid após um ensaio clínico realizado nos Estados Unidos, Peru e Chile. O laboratório anglo-sueco afirmou que o imunizante é 76% eficaz contra as formas sintomáticas da doença. A empresa também indicou que a eficácia de sua vacina era de 100% na prevenção de casos graves de Covid, número semelhante ao anunciado anteriormente. A AstraZeneca se comprometeu a fornecer dados recentes ao regulador dos Estados Unidos, que supervisiona esses estudos clínicos, que criticou os dados potencialmente desatualizados da vacina. Usada por muitos países, incluindo a União Europeia e o Brasil, a vacina desenvolvida pela AstraZeneca e pela Universidade de Oxford ainda não foi aprovada nos Estados Unidos. Após a publicação dos resultados desses testes na segunda-feira, o Instituto Nacional de Alergia e Doenças Infecciosas, que supervisiona os testes clínicos de vacinas no país, expressou preocupação de que o laboratório pudesse ter usado informações desatualizadas em seus ensaios. Neste mês, vários países suspenderam o uso da vacina AstraZeneca, por medo de que ela causasse coágulos sanguíneos, às vezes fatais. Na última quinta-feira, a Agência Europeia de Medicamentos considerou a vacina segura e eficaz e seu uso foi retomado em alguns países. Devido a um problema nas licenças de exportação na Índia, a entrega de vacinas fornecidas pelo mecanismo COVAX vai sofrer um atraso. Isso se deve ao aumento da demanda de vacinas no país. Os atrasos na concessão de novas licenças de exportação se devem ao aumento da demanda de vacinas na Índia, que passa por um aumento dos contágios. A aliança Gavi acrescentou também que o COVAX negocia com o governo indiano para garantir que as entregas aconteçam o mais rápido possível. O mecanismo COVAX deseja distribuir este ano doses a 20% da população de quase 200 países e territórios e inclui um mecanismo de financiamento para ajudar 92 países desfavorecidos. O laboratório Serum Institute chegou a um acordo com a aliança Gavi para fornecer doses da vacina da AstraZeneca em troca de apoio financeiro para estimular as capacidades de produção do centro indiano. E mudando de assunto, o câncer de intestino é uma doença silenciosa que faz milhares de vítimas todos os anos. Por isso, uma campanha quer incentivar homens e mulheres a fazer os exames preventivos que são gratuitos em toda a rede pública. O câncer de intestino, também conhecido como colo retal, é mais frequente em pessoas acima de 50 anos. A colonoscopia é o exame preventivo indicado a partir desta idade para detectar a presença de pólipos no intestino. Existem casos em que nós recomendamos que se faça a colonoscopia a partir dos 40. Então seriam aquelas pessoas que já têm histórico familiar, seja do próprio câncer coloretal ou do pólipo, que é o precursor. Então todos que têm um irmão ou os pais que tiveram pólipos ou câncer coloretal deveriam fazer a colonoscopia
a partir dos 40 anos. Por ser uma doença silenciosa, os sintomas costumam aparecer em estágios mais avançados. Os pequenos tumores inicialmente costumam ser benignos, mas podem evoluir para o câncer. Esta é uma doença que acomete homens e mulheres quase que na mesma proporção. A mudança repentina no ritmo intestinal, mais lento ou mais acelerado, pode ser uma forma de manifestação. A outra manifestação do câncer coloretal é a perda de peso. Então, se uma pessoa percebe que está perdendo peso, sem que ela esteja fazendo uma dieta, claro que podem ser várias doenças, mas também o câncer coloretal. Além disso, a presença de sangue nas fezes. Essas mudanças nos obrigam, a fazer a avaliação para pelo menos descartar o câncer e identificar o que está acontecendo. 27 de março é o Dia Nacional de Combate ao Câncer de Intestino. É o mês azul marinho, dedicado aos exames preventivos que não precisam ser solicitados apenas pelo especialista. Na rede pública, todos os médicos estão habilitados a fazer a solicitação. No caso das mulheres, que acompanham com frequência com ginecologista, os homens com urologista, então qualquer médico deve fazer o pedido da colonoscopia para todo mundo a partir dos 50 anos. O Banco Central estima que o crédito concedido pelos bancos deve crescer 8% neste ano. A previsão é maior do que a divulgada no relatório anterior de 7,8%. Para o crédito livre, em que os bancos têm autonomia para emprestar, a projeção é de expansão de 11%. Já a expectativa para o crédito direcionado tem regras definidas pelo governo, é de aumento de 3,7% no ano. Esse empréstimo é destinado basicamente aos setores habitacional, rural, de infraestrutura e ao microcrédito. E a partir desta sexta-feira começa o feriadão anti-Covid de 10 dias. A Prefeitura adiantou 5 feriados deste ano e de 2022 para conter o avanço da pandemia. Também já está valendo desde a segunda-feira o rodízio das 8 da noite às 5 da manhã. A Prefeitura antecipou os feriados com o objetivo de reduzir a circulação de pessoas em um cenário de explosão de casos de Covid-19 no país, e especialmente em São Paulo. Com a medida, setores considerados essenciais, como indústria, que podem funcionar durante a fase emergencial no estado, devem parar. No ano passado, o prefeito Bruno Covas também antecipou 2 feriados para ajudar a manter o isolamento social. As empresas devem dar o feriado antecipado para os empregados. O empregador que exigir trabalho nessas datas deve pagar em dobro a remuneração dos dias, caso não exista possibilidade de compensação em outra data. Nas datas originais dos feriados, o empregado deve trabalhar normalmente sem receber a mais, já que teve esses direitos antecipados agora. E veja a seguir, revezamento da tocha olímpica começa em Fukushima, no Japão. Nós voltamos em instantes. Até já! E nós estamos de volta a 1h20 e o ministro da Economia, Paulo Guedes, afirmou hoje que após o Congresso aprovar o orçamento, o governo vai poder antecipar benefícios de aposentados e pensionistas. Ele falou em audiência pública na Comissão Temporária da Covid-19 do Senado. Guedes informou que a antecipação de benefícios faz parte de um conjunto de medidas para auxiliar a população em situação de vulnerabilidade a lidar com os efeitos da pandemia. Segundo ele, mais 50 bilhões de reais devem ser usados para proteger os mais vulneráveis e os idosos nessa segunda onda do coronavírus. O ministro garantiu que a medida não vai causar impacto fiscal, porque se trata de antecipação do pagamento já previsto. Ele citou também o adiamento na cobrança de impostos para auxiliar pequenos empresários durante o momento mais grave da pandemia.
No início do mês, Guedes já tinha dito que o governo avaliava antecipar o 13º salário que aposentados e pensionistas recebem do Instituto Nacional do Seguro Social, o INSS. E em mais destaques internacionais, o presidente dos Estados Unidos, Joe Biden, anunciou ter encarregado a vice-presidente Kamala Harris do gerenciamento da crise de imigrantes na fronteira dos Estados Unidos com o México. Milhares de imigrantes tentaram entrar nos Estados Unidos nas últimas semanas. O anúncio foi feito nesta quarta-feira pelo presidente americano Joe Biden. Não consigo pensar em outra pessoa mais qualificada, declarou o presidente. Milhares de imigrantes tentaram entrar nos Estados Unidos nas últimas semanas para fugir da violência na empobrecida América Central. Embora o aumento no fluxo migratório seja comum nesta época do ano, os republicanos acusaram o presidente de encorajar os migrantes ao relaxar as políticas mais duras de seu antecessor, Donald Trump. E a Coreia do Norte lançou hoje 2 supostos mísseis balísticos no mar, no que seria a primeira provocação do país à administração do presidente americano Joe Biden. Para este analista, este é um sinal de que Pyongyang quer ter um diálogo sério com o novo governo americano. É uma espécie de repetição da estratégia norte-coreana. Sempre que o novo governo chega a Washington, eles tentam tomar uma posição firme. É uma espécie de tática de negociação. Portanto, acho que esperávamos esse tipo de coisa. O país do norte da Península da Coreia, que possui armas nucleares, tem um longo histórico de testes de armamento para provocar um processo cuidadosamente planejado para alcançar seus objetivos. O primeiro ano da presidência de Donald Trump foi marcado por uma série de lançamentos, acompanhado de uma troca de ameaças entre ele e o dirigente norte-coreano Kim Jong-un. Pyongyang aguardava o momento desde a posse do novo governo americano, que o regime só reconheceu na semana passada. O Estado-Maior Conjunto da Coreia do Sul informou que o Norte lançou 2 mísseis de curto alcance em direção ao Mar do Japão, conhecido como Mar do Leste pelos coreanos. Os mísseis percorreram 450 quilômetros e alcançaram altitude máxima de 60 quilômetros. As informações são do Estado-Maior sul-coreano, que não revelou o tipo de míssil. Mas o primeiro-ministro japonês Yoshihide Suga afirmou à imprensa que a Coreia do Norte lançou 2 mísseis balísticos. O último disparo do tipo foi em 29 de março de 2020. O gigantesco cargueiro que atracou no canal de Suez segue interrompendo a navegação em uma das rotas marítimas mais importantes do mundo. Autoridades locais trabalham para retirar a embarcação. A agência que administra a passagem marítima informou que 13 navios procedentes do mar Mediterrâneo que deveriam passar estão atracados em áreas de trânsito até que a operação de retirada seja concluída. O incidente provocou engarrafamento de várias embarcações e importantes atrasos nas entregas de petróleo e outros produtos comerciais. Isso provocou o aumento de quase 6% nos preços do petróleo na quarta-feira devido aos temores sobre o abastecimento durante o bloqueio. Rebocadores e unidades de resgate tentam liberar o gigantesco porta-container chamado Ever Given. A embarcação tem 400 metros de comprimento e pesa mais de 200 mil toneladas. E foi lançado nesta quinta-feira de uma base da Rússia um foguete a serviço de uma operadora britânica de internet. Um foguete Soyuz decolou na base de Vostochny, no extremo oriente da Rússia, e começou a colocar em órbita 36 satélites da operadora britânica OneWeb, que pretende proporcionar internet de alta velocidade em todo o mundo. No total, serão necessárias 9 separações de blocos para instalar a frota toda. A OneWeb prevê uma internet mundial operacional no final de 2022 com 650 satélites em órbita. O lançamento anterior de 36 aparelhos aconteceu em dezembro de 2020, a partir da mesma base. Estão previstos mais 16 lançamentos da Soyuz para completar a rede OneWeb. E olha só, com um ano de atraso, a tocha olímpica foi acesa em Fukushima. A região foi atingida há 10 anos por um terremoto e tsunami seguidos de um acidente nuclear. A tocha metálica de ouro rosa, que tem o formato de uma flor de cerejeira no topo, foi acesa no simbólico complexo esportivo J-Village, que serviu de base para operações de socorro depois do desastre nuclear de 2011.
1年延期となったこの東京大会、この1年延期となったこの年に Finalmente, o revezamento da tocha começou. Foi adiado por um ano e agora fazem 10 anos desde o grande terremoto no leste. O revezamento vai rodar o Japão pelos próximos 121 dias, com um sentimento de gratidão. Tinha lágrimas nos meus olhos quando a chama acendeu o caldeirão. Eu estava muito feliz. Assim como os próprios Jogos Olímpicos, o revezamento da tocha vai ser bastante diferente das edições anteriores. A chama vai ser carregada por 10.000 corredores e vai passar por todas as 47 prefeituras japonesas antes de chegar ao Estádio Nacional de Tóquio para a cerimônia de abertura no dia 23 de julho. E não temos mais tempo, essa edição fica por aqui. Mais informações ao longo da nossa programação. Ótimo dia para você.